Controle interno aqui, como já falei, como órgão geral de controle interno. CGU, Seconte, Controladoria do município, todos esses órgãos também, é dinheiro público, né? Eles têm também preocupação, competência para fiscalizar o recurso público, né? E aí, na tela, nós temos o seguinte dispositivo, o artigo 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno, está aqui, né? CGU, Seconte, os órgãos de controle interno, e pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. Ou seja, controle, ele depende de quê? Previsão constitucional. Inclusive, é a Constituição Federal o instrumento que trata primeiramente sobre o controle. Temos lá na Constituição o sistema de controle interno, né? Está previsto na Constituição, as competências do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, ele tem um papel fundamental na ordem jurídica vigente, né? Não cabe a ele fazer tudo, obviamente. O Tribunal de Contas não vai resolver todos os problemas, né? Agora, a Constituição foi bastante generosa ao elencar as competências dos tribunais de contas. Agora, essa competência não é também, nem tudo cabe ao Tribunal de Contas. Por exemplo, a tutela de interesse privado, né? Isso aí é por conta do Judiciário. O Tribunal de Contas, a preocupação dele é o interesse geral, o interesse público, né? Não é o interesse individual. Que acaba, o interesse individual, privado de cada parte, um contratante, um licitante, acaba sendo resguardado pelo tribunal, mas de forma reflexa. Por exemplo, quando o Tribunal de Contas anula uma licitação, determina a anulação de uma licitação, o cidadão, a empresa licitante, ela é beneficiada com isso, né? Claro, ela vai ter uma nova chance de participar de um certame que siga as regras legais, né? Agora, esse direito, ele é atingido de forma reflexa. O tribunal, a preocupação dele é o interesse público, né? É o interesse de todos. E aí, continuando na nossa lei, nós vamos ter a seguinte previsão: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 2º. E, claro, a faculdade prevista no parágrafo 2º é que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo. Ou seja, nós temos aqui previsto qual instrumento? Um instrumento de impugnação de edital de licitação. Isso aqui não é nenhuma novidade, né? O direito já trabalha com esse conceito de impugnar edital. Esse prazo é um prazo que deve ser respeitado, claro, até mesmo para facilitar os trâmites administrativos, né? Já pensou? A licitação é amanhã. Eu vou impugnar hoje à noite. Que tempo que o pregoeiro, que a comissão de licitação vai ter para analisar? É complicado.
Então é preciso respeitar as regras. Normalmente, o que eu tenho ouvido muito falar é a administração pública responder às impugnações, mesmo que fora do prazo, mais para questão de transparência, né? Alguns diriam por amor ao debate, né? Para esclarecer alguma situação. Mas os prazos legais existem, né? Lembrando que pode ser que o licitante opte por representar perante o tribunal. Ele pode nem impugnar administrativamente o edital, mas ele pode representar perante o Tribunal de Contas, perante os órgãos de controle interno. Fica aí a opção, ele pode fazer essa opção, né? É algo que ele vai então decidir. E aí, dando seguimento, no nosso parágrafo 3º, nós vamos ter o seguinte: os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se os jurisdicionados à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. Algo extremamente positivo que eu vejo na lei foi ter dado essa importância que o controle interno merece. De fato, você pode ver, parágrafo 3º, falou de quê? Tribunal de Contas e controle interno. Também, no parágrafo 2º, Tribunal de Contas ou órgãos integrantes do sistema de controle interno. De fato, como eu falei antes, controle interno e Tribunal de Contas tem um papel preponderante na gestão pública, né? Cada um com a sua especificidade, né? Cada um com a sua competência, e muitas vezes um trabalho conjunto, né? A união de esforços pode levar, com certeza, a uma melhor gestão, a uma gestão mais profissional, a uma gestão mais orientada para resultado. É isso que importa, né? O mais importante é aquele cidadão que muitas vezes se encontra desassistido, né? Paga seus impostos, inclusive, né? O nosso sistema tributário brasileiro já há muito tempo merece uma reforma. Isso aí todo dia se fala disso, né? Reformar o sistema tributário nacional. Então o cidadão já paga tantos impostos, né? Merece ter um bom serviço público, merece ter um Estado que atenda às suas demandas, né? De modo que eu vejo esses órgãos, Tribunal de Contas, Sistema de Controle Interno, como órgãos que certamente podem trazer muito bem para a gestão pública brasileira. E nós vemos isso na prática, né? Os casos de sucesso são enormes, são muitos. De modo que fica aqui o meu desejo de ver uma administração pública preocupada com resultados, preocupada eficácia, eficiência, efetividade, né? Não, hoje em dia, devemos pensar nisso também. Não basta ser eficaz, né? Não basta a gente pensar no seguinte: eu gastei menos e consegui mais. Isso é importante, claro. Isso é importante. Agora, também tem a efetividade, que muitas vezes é esquecida. O gasto público, ele tem que trazer impactos positivos na sociedade, né? Imagina só, eu vou fazer uma licitação para construir uma ponte. E aí, veja bem, eu fiz lá usei lá as tabelas referenciais, né? Cotei preço, usei todos os critérios que eu utilizo para fazer uma pesquisa de preço, para construir uma ponte. O projeto está perfeito. Na licitação ainda economizei dinheiro, que os licitantes ofertaram lances, né? No segundo regime da lei,
ofertaram lances, ótimo. Eu fiz uma contratação muito econômica. Só que essa ponte, se ela ligar o nada ao lugar nenhum, ela não serviu para nada, né? Ela não impactou o meio social, ela não foi positiva. Posso até ter gastado menos do que o previsto. Fui econômico, né? Só que eu não fui efetivo. Dinheiro jogado fora. Então o gestor público tem aí um grande desafio. Se a gente pensar, se a gente imaginar gestor público, gestor privado, nós temos diferenças, né? Gestão pública, falar em gestão pública em estatal, sim, é estatal. Ela é um ente da administração pública, né, indireta, mas muitas vezes ela gerencia recursos públicos arrecadados do Tesouro, né? Nós temos estatais dependentes, de modo que, apesar da Constituição ter colocado, ter aproximado os regimes jurídicos das estatais ao regime jurídico das empresas privadas, temos muitas diferenças, né? O administrador da estatal, ele tem muitas amarras que o administrador privado não tem, né? Muitas restrições. Então é um desafio maior ainda gerenciar uma organização que é desta forma regulada. É um desafio maior. E entramos então nesse nosso último tópico desse módulo. Também é um módulo de fundamental importância. É um assunto, aliás, né? O módulo é o tópico especial, tópicos especiais. É um assunto fundamental, que é as estatais e seus empregados. A lei da estatal, ela não adentrou nesse assunto. Foi um assunto que ela ignorou. Mas aqui nós vamos dar uma pincelada, vamos falar alguma coisa sobre esse tema. Algumas observações. Primeiramente, o vínculo que se forma entre a estatal e o seu empregado é um vínculo de direito privado. Se submete a quê? A CLT, né? O empregado da estatal, ele é chamado de seletista. Ele não é estatutário, né? É um empregado público. A nomenclatura é empregado público. Como uma outra especificidade, nós temos a obrigatoriedade de realização do concurso público, né? Tá aqui, ó, artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, não é? De acordo com... Aí continua, o artigo continua, não precisa ler aqui ele todo. Então nós temos concurso público, tem que ter concurso público. Agora, eu já lanço uma pergunta. Vamos imaginar que... Eu quero dar um exemplo, não um exemplo caseiro não, vou dar um exemplo de fora. Vamos imaginar que o Michael Porter, vocês conhecem o Michael Porter? Michael Porter é um dos maiores estrategistas do mundo, das empresas, né? Independente se pública, se privada, é um gênio. Tem algumas obras, Estratégia Competitiva, Vantagem Competitiva. É um dos autores consagrados mundialmente nessa área de gestão, de management. Vamos imaginar que o Michael Porter, né, resolva vir trabalhar no Brasil. Ele pensa assim: eu cansei aqui de morar nos Estados Unidos, cansei de lecionar em Harvard, eu quero melhorar a gestão de instituições financeiras brasileiras. Aí imagina que o Michael Porter chega no Brasil com essa missão, né? E o mercado passa a disputá-lo, né? Claro, né? É como se fosse o Neymar, né? Neymar, eu quero sair do Paris Saint-Germain, vou jogar onde? O mundo vai parar, né? Para brigar
por ele. Michael Porter chegou no Brasil e vai trabalhar em algum banco, ele quer ser gestor de um banco, né? Quem vai ter vantagem? Bancos privados, né? Bancos privados não têm que fazer concurso público, podem contratar o Michael Porter, né? Da forma como melhor lhes aprouver. Agora, o Michael Porter, ele vai participar de concurso público? Não, né? Não. Então, o que eu quero ponderar aqui é o seguinte, que em alguns casos, a regra do concurso público, ela tem que ser repensada nesses casos excepcionalíssimos. Olha o que eu estou falando, hein? Olha o que eu estou falando. Nesses casos excepcionalíssimos, não faria muito sentido que um profissional altamente consagrado pelo mercado fosse obrigado a participar do concurso público. Não faria muito sentido. A regra continua sendo estatal, faz concurso público. Eu só estou levantando essa questão mais para reflexão. Eu não estou nem dizendo vai ser assim, vai ser assado. Estou simplesmente dizendo, olha, é uma questão que tem que ser estudada, merece ser estudada, né, pelos órgãos que atuam na gestão administrativa, né? Lembrando que quando eu tenho uma estatal que compete no mercado, essa situação se torna muito evidente, né? Olha só, uma empresa privada vai ter uma condição, vai ter uma vantagem muito maior na hora de angariar um profissional desse porte no mercado. Então, só uma ponderação que eu faço, né? Brincando, trouxe o exemplo do Michael Porter, que é um autor que eu gosto muito, mas que acredito que não está nos planos dele vir trabalhar no Brasil, não. É apenas uma reflexão, né? De modo que é isso. Concurso público, sim, mas algumas questões merecem ser repensadas. Questões excepcionalíssimas, viu? Não estou generalizando. Via de regra, concurso público. Uma outra questão interessante em relação a esse tema é a chamada submissão ao teto remuneratório. Eu até coloquei uma interrogação, né? Até para fazer uma pergunta. Os empregados públicos, ou os diretores também, eles se submetem ao teto remuneratório? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha no inciso 11 do artigo 37. Aliás, só uma observação. O artigo 37 da Constituição, já falei isso em uma aula passada, mas é bom repetir. O artigo 37 é o coração da administração pública na Constituição, né? É o artigo mais importante, mais fundamental que trata da administração pública na Constituição. Tem que estar decorado, você tem que saber isso aqui de trás para frente, de frente para trás, tem que estar no sangue, tem que estar na alma. O artigo 37 tem que estar na alma. E o artigo 37, é de lá que vem, por exemplo, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vem de lá. O artigo 37, no inciso 11, vai tratar do teto remuneratório. E aí eu peço perdão para vocês, porque o inciso grande, hein? O inciso comprido, mas está aí no quadro, ó. Se tiver muito pequena a letra, você pega a sua Constituição e acompanha de lá. O que vai dizer o inciso 11? Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas basicamente vai dizer que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes, né, e continua, vão se submeter ao teto constitucional. Ah, Gustavo, eu estou lendo o inciso 11
e eu não vi referência aos empregados públicos das estatais. Então, será que esses empregados públicos, eles não se submetem ao teto constitucional? Por isso que eu botei interrogação aqui, ó. Não foi à toa. Será que não submetem, não? Gente, nunca podemos ler um dispositivo legal fora de seu conjunto, né? Então, continuando, se a gente for ler um pouquinho mais à frente, no mesmo artigo 37, nós vamos achar um parágrafo 9º, que vai dizer o seguinte: o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União. Agora sim, eu esqueci de passar o slide aqui. Que receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Né? Redação incluída pela emenda constitucional número 19. Essa emenda é a chamada emenda da reforma do aparelhamento do Estado, fundamental para a administração pública. Então vocês podem ver que se essa regra fosse jogada para o inciso 11, ia ficar maior ainda, né? Então o Constituinte resolveu colocar à parte o parágrafo 9º. O que ele está dizendo aqui? Que esse teto, que o teto do inciso 11, aqui não cabe ficar falando de teto, subteto, isso aí é tema para outra conversa, né? Não vou ficar especificando o que é o teto, não, o curso ia ficar muito comprido, né? Ia ficar tão comprido como o inciso 11. O que esse parágrafo vai dizer é que, se a estatal, conceito amplo de estatal, né? Empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias, se eles recebem recursos da União para custeio em geral, ou despesa com pessoal, há a submissão ao teto constitucional. Esse conceito de empresa que recebe recurso para custeio em geral e para despesa com pessoal é um conceito que está lá na Lei Complementar 101. Que lei é essa? Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 2º, inciso 3, vai haver uma conceituação do que é empresa estatal dependente. O conceito é o seguinte: é empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Então, é um conceito trazido pela lei, pela chamada LRF, Lei Fundamental para todos aqueles que lidam com a administração pública. Um breve intervalo, já estou voltando.